Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. No direito brasileiro, o juiz pode determinar que sócios ou administradores de uma empresa respondam pelas dívidas da sociedade. É a chamada desconsideração da personalidade jurídica, um recurso polêmico que teve a sua aplicação regulamentada pelo novo Código de Processo Civil. E para discutir a utilização desse instituto, o programa de hoje recebe o advogado Marcos de Abreu Sampaio. Ele é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, onde também é professor. Marcos, seja bem-vindo no nosso programa. E para começar, gostaria de saber exatamente o que é esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e quando que ele surgiu no direito brasileiro. Muito bem. Primeiramente, meus agradecimentos ao TRT pelo convite. E convite que, na verdade, me traz uma alegria muito grande, porque, especialmente pelo tema. O tema realmente, como você disse há pouco, é um tema bastante novo, é uma novidade que trouxe para o sistema o novo Código de Processo Civil, não propriamente a desconsideração, mas um instrumento, um procedimento próprio para que a desconsideração possa se efetivar. Na verdade, desconsiderar a personalidade jurídica, um esclarecimento básico que nós temos que fazer aqui, não é despersonalizar a pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser vista como algo absolutamente excepcional, e nós chamamos isso, a doutrina chama isso de suspensão episódica da personalidade jurídica. Ou seja, não é um meio de se desqualificar a pessoa jurídica e fazê-la com que ela se misture com a pessoa de seus sócios. Não é isso. É isso apenas em caráter episódico. Ou seja, numa determinada situação, pode ou não o judiciário desqualificar, desconsiderar a personalidade jurídica. Essa desconsideração, na verdade, ela nasceu, esse meio de desconsideração nasceu há muitos anos, há mais de 100 anos, eu diria. No Brasil, especialmente, o primeiro momento que se vê isso foi por meio da Lei de Sociedade por Cotas, em 1919, Decreto 3.708 de 1919. Muito bem, só que esses regramentos todos que nasceram nesse momento são regramentos que não tratavam propriamente da desconsideração com esse nome, mas são situações que a própria lei previa e estabelecia a extensão de responsabilidade da pessoa jurídica para a pessoa dos sócios quando ocorresse uma ou outra situação que qualificasse ou que permitisse esse tipo de extensão. Então, nós temos também que fazer a diferenciar extensão de responsabilidade, pura e simplesmente, de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que a consequência de ambas seja muito parecida ou quase idêntica. Muito bem. Mas antes mesmo desse aparecimento no Brasil, já surgia, em 1870 aproximadamente, surgiu na Inglaterra, e apenas também um parênteses aqui, o princípio que o deve viger, por isso que eu disse a desconsideração deve ser excepcional, é uma medida excepcional, porque o princípio, a regra, é de respeito absoluto à autonomia da pessoa jurídica e à sua independência relativamente à pessoa de seus sócios. Isso nasce na Inglaterra muitos anos atrás, aliás na Europa Ocidental, no momento em que ela passa pela Revolução Industrial. O que acontece é que as pessoas começaram a perceber, por conta da Revolução Industrial, que as pessoas não podiam colocar ou dispor o seu patrimônio para promoverem grandes negociações, que na verdade elas poderiam levar a risco esse patrimônio pessoal de cada uma dessas pessoas e por conta disso começaram a tratar desses negócios, dessas negociações por meio de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas essas que tinham ou tinha cada qual o seu patrimônio. Patrimônio destacado, patrimônio autônomo. Lá nos idos, como eu dizia, de 1870, surge um caso emblemático na Inglaterra, que na verdade é denominado de Salomon versus Salomon, né? Um caso em que o sócio denominado Aaron Salomon tinha lá a sua sociedade, Salomon & Company, e essa sociedade, num determinado momento, passou uma certa dificuldade financeira. O que fez o seu sócio majoritário? Emprestou o seu dinheiro, 20 mil libras na época, para a sociedade. Mesmo com esse empréstimo, a sociedade não conseguiu sair da sua situação falimentar, situação de quebra. Esse processo de liquidação se iniciou e o sócio majoritário
imediatamente, ele, pessoa física, pede que o seu crédito seja considerado como um crédito privilegiado, portanto, que ele receba antes as 20 mil libras dos demais credores da sociedade. Esse processo foi levado à decisão pelo juízo de primeiro grau na Inglaterra, em Londres, e lá se decidiu o seguinte, que não, ele não tinha direito a receber antes e mais, o seu patrimônio deveria também responder pelas dívidas da sociedade, porque na verdade a sociedade era ele próprio, ou ele próprio era a sociedade, ou seja, visualizaram uma confusão patrimonial entre a sociedade e a pessoa do sócio. Essa decisão veio a ser reformada pela Corte de Cassação na Inglaterra. Essa reforma, não obstante ter destacado a autonomia patrimonial da sociedade com o patrimônio do sócio, apesar de ter a decisão se direcionado nesse sentido, o fato é, a decisão anterior acabou gerando um marco inicial para que, em determinadas situações, o sócio respondesse pelas dívidas da sociedade quando ocorresse uma ou algumas situações peculiares. Bom, então, em resumo, esse instituto é para coibir fraude por parte da personalidade jurídica. Muito bem. Esse instituto é para coibir fraude, é para penalizar a fraude. Porque, é claro, ele existindo pode haver realmente uma inibição por parte daquele que pretende praticar a fraude. Mas na medida em que a fraude seja praticada, e não é só a fraude, mas é o abuso da personalidade jurídica, são dois requisitos que podem simultaneamente ou isoladamente gerar condições para desconsideração. Essa regra é a regra disposta no Código Civil, artigo 50, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica deve acontecer na medida em que se reconheça abuso da personalidade jurídica, ou afronta à lei, ou a fraude propriamente dita. Muito bem. Mas essa regra não é a regra adotada por todos os diplomas legais brasileiros. Eu só queria esclarecer um pouquinho antes para ficar mais claro que a via de regra, então, patrimônio da pessoa física é um e o patrimônio da pessoa jurídica é outro. Elas não se confundem em função do princípio da autonomia patrimonial. Exatamente. Elas não devem e não podem se confundir. Apenas para caso que o senhor está mencionando agora, de apenas para o caso, desvio, abuso de poder, aí sim eu entro com a desconsideração. Exatamente. E quando há também a confusão patrimonial, isso é muito comum. O sócio achar que a sua sociedade é ele próprio e vice-versa. Ambos tratam ou se tratam, a pessoa jurídica e a pessoa do sócio se tratam como uma coisa só, como uma pessoa só. Quando isso acontece, essa confusão gera a responsabilidade mútua, ou melhor, pode gerar a responsabilidade mútua. Mas a regra, e essa é uma regra que deve ser respeitada e foi conquistada com muita dificuldade ao longo de muitos anos, é a da autonomia patrimonial e independência da sociedade ou da pessoa jurídica relativamente à pessoa dos seus sócios. Marcos, eu vou ter que te pedir um instante porque a gente vai chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, que discute o uso da desconsideração da personalidade jurídica. Eu converso com o advogado e professor Marcos de Abreu Sampaio. Bom, Marcos, no Brasil são utilizadas duas modalidades, digamos assim, da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior e a teoria menor. Queria que você explicasse a diferença entre elas. Muito bem. É uma pergunta bastante importante, até porque são teorias que divergem diametralmente uma da outra. E a divergência consiste basicamente no seguinte: enquanto a teoria maior parte do pressuposto de que a desconsideração da personalidade jurídica, para que ocorra, o que possa ocorrer, ela precisa necessariamente reconhecer a presença de alguns requisitos, como por exemplo o abuso de poder, o desvio de finalidade ou a fraude à lei, enquanto a teoria maior admite, portanto, a desconsideração nessas circunstâncias, a teoria menor parte da premissa de que a desconsideração deve acontecer em função de determinados requisitos que não necessariamente sejam requisitos relacionados à prática ilícita ou de atos ilícitos pela pessoa jurídica ou pela pessoa do sócio. Parte de premissas outras, como por exemplo, o estabelecimento da desconsideração que é feito no âmbito da Justiça do Trabalho. Como também, da mesma forma, a desconsideração como vem tratada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, mas mais ainda no âmbito do direito das relações trabalhistas. Como é que se admite a desconsideração ou
Para que finalidade ou por que se admite, em função da teoria menor? Admite-se a desconsideração na medida em que as relações trabalhistas são relações que envolvem invariavelmente créditos alimentares, hipossuficientes. Nessa medida, eles precisam ser respeitados. Então, muito bem, como é que a Justiça do Trabalho ou como é que a CLT trata isso? Da seguinte maneira: a desconsideração será permitida, será possível, na medida em que o credor das verbas trabalhistas não consiga, por exemplo, receber o seu crédito contra o seu empregador, mas sabe-se que esse empregador faz parte de um grupo econômico que com ele se relaciona e, nessa medida, esse grupo econômico também poderia ou poderá responder pela dívida do legítimo e originário contratante. Essa é a teoria menor. A teoria maior precisa, como eu dizia agora há pouco, precisa, para que a desconsideração aconteça, precisa da presença daqueles requisitos que partem do ilícito. Digamos assim, que a teoria menor acaba protegendo mais o credor, no caso das relações de consumo e de trabalho, e a teoria menor protege a pessoa jurídica, protege mais a empresa. Exatamente. A teoria menor, para mim, é claro, é uma forma de desconsideração da personalidade jurídica, mas se aproxima mais da extensão da responsabilidade pela consideração de solidariedade que existe entre na hipótese de grupo econômico, não é? Da solidariedade que deve existir entre os participantes desse grupo econômico relativamente à obrigação assumida pelo devedor originário. A desconsideração, no meu modo de ver, deve ser tratada a partir da teoria maior. Sim. E como que a doutrina brasileira ela age em relação à aplicação da desconsideração? Há uma divergência, né? Há uma divergência, no âmbito das relações trabalhistas, no âmbito da Justiça do Trabalho, o entendimento majoritário no sentido de aplicação da teoria menor. Até porque a lei traz esse tratamento a partir da teoria menor. Muito bem, então, no âmbito da Justiça do Trabalho, entende-se como aplicável a teoria da desconsideração da personalidade jurídica a partir da demonstração de um mero critério de relacionamento econômico entre as empresas e, na medida, é claro, que o credor não consiga receber o seu crédito do devedor originário. Isso não acontece no âmbito da Justiça Civil comum. Então, a Justiça Especial, que é o caso da Justiça do Trabalho, teoria menor. A Justiça Comum Civil é a teoria maior. Isso, no meu modo de ver, está começando a mudar, até mesmo na Justiça do Trabalho. Está havendo um deslocamento, ainda que tímido, da aplicação da teoria menor da Justiça do Trabalho para a aplicação da teoria maior. E entendo que o grande responsável para isso é essa estrutura criada pelo Código de Processo Civil. É exatamente essa questão que eu ia entrar agora com o senhor. De que forma que o novo CPC, que entrou em vigor o ano passado, ele viabilizou, então, a aplicação da desconsideração, porque antes era regulamentada apenas no direito material e não processual. Como que o senhor vê a criação dessas novas regras e procedimentos? Bem, eu vejo da melhor maneira possível, porque o que nós tínhamos antes, isso não tem exatamente muito a ver com a teoria maior ou teoria menor. Até porque, na Justiça Comum, também a desconsideração acontecia sem um respeito, que eu entendo absolutamente indispensável, ao princípio do contraditório, ao princípio do devido processo legal, ao princípio da ampla defesa. Também na Justiça Comum acontecia dessa maneira. Ou seja, o sujeito acordava de manhã e descobria que era devedor de uma obrigação já reconhecida muitas vezes por sentença, simplesmente porque, por uma decisão de um juiz, ele era ou estava lá incluído como parte de uma execução. Isso acontecia na Justiça Comum e acontece com frequência, acontecia e ainda acontece com frequência no âmbito da Justiça do Trabalho. O que fez essa estrutura nova procedimental? Fez com que essa sistemática toda se alterasse. Hoje é possível sim a desconsideração, desde que reconhecido, por meio de um incidente provocado por quem, evidentemente, tenha interesse em incluir um terceiro, né, no rol dos seus obrigados, mas essa estrutura basicamente reflete o respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por isso é que eu vejo, não com bons olhos, mas com os melhores olhos possíveis, esses artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, evidentemente desde que seja respeitado e utilizado pelo sistema judiciário brasileiro. E embora ele respeite esses princípios do contraditório e da ampla defesa, o devido processo legal, não corre esse risco de o processo ficar mais lento
digamos assim, em virtude dessa espera, né, que tem que até a pessoa ser citada, de repente os bens pode ser que tenham sumido nesse meio tempo, né? Muito bem. Essa é uma preocupação realmente que existia e ainda existe relativamente a corresponsabilização do terceiro. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente notar o seguinte, essa estrutura procedimental é de desenvolvimento bastante rápido, bastante célere. Não é um procedimento que tende a começar hoje e demorar muito tempo para terminar. Eu diria a você, Letícia, que ele deve demorar 2, 3 meses, é claro. Há dificuldade de se citar ou se trazer ao processo o terceiro? Pode acontecer isso, mas isso também pode acontecer sem a estrutura procedimental. O sujeito é devedor, eu preciso citá-lo ou intimá-lo para vir cumprir uma obrigação que foi reconhecida contra ele. Isso também pode ser demorado. Portanto, a estrutura em si, o procedimento em si não é demorado. E mais, o princípio da celeridade, quando nós o colocamos em confronto com o princípio da ampla defesa, do devido processo legal, eles não são excludentes. Na verdade, um ajuda o outro. Mas quando nós estivermos diante de uma situação em que um tem que ser deixado de lado em prol do outro, nós temos que ponderar o que é menos gravoso, o que é menos danoso, o que é menos arriscado. Nós fazemos do processo algo rápido, célere, ou algo justo e com pouco ou menor risco de causar prejuízo a quem quer que seja ou de afronta à Constituição Federal. Lembre-se, ninguém será privado de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal. E o que acontecia era exatamente o inverso. Bom, muito bem, Marcos, tem que chamar mais um intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa com o advogado e professor Marcos de Abreu Sampaio. Marcos, quando o juiz determina, então, a desconsideração da personalidade jurídica, até que ponto os bens dos sócios podem responder, então, podem responder no processo e se há um limite para as perdas? Veja, na medida em que o juiz desconsidere a personalidade jurídica e essa desconsideração venha a atingir patrimônio dos sócios, por exemplo, esse atingimento é um atingimento ilimitado. Todos os bens presentes e futuros dos sócios devem responder pela dívida da sociedade na medida em que haja o reconhecimento, ou melhor, a desconsideração da personalidade jurídica. Evidentemente que, em algumas situações, aquelas regras de impenhorabilidade ou de indisponibilidade de determinados bens para responder por determinadas dívidas, elas também se aplicam ao caso. Portanto, ainda que haja desconsideração, existem regras que limitam a apreensão patrimonial. Não são regras que decorrem propriamente da decisão do juiz, mas são regras que a própria lei estabelece, no caso o Código de Processo Civil, não é? Por exemplo, quando estabelece a impenhorabilidade de determinados bens das pessoas, de uma maneira geral. Bens de família, também a Lei 8.009 de 1990, que é a conhecida lei de proteção do bem de família, não é? Esses bens estão defesos de serem presos ou pegos em determinadas situações. É claro que também essa lei estabelece algumas exceções, e as exceções devem ser consideradas. Portanto, a disponibilidade patrimonial na medida da desconsideração, ela acontece da mesma forma que aconteceria se esse mesmo cidadão fosse o responsável originário pela obrigação. E é importante destacar que a desconsideração ela se limita àquele processo. Os bens dos sócios são específicos para aquela ação. Exatamente. Aliás, no início da nossa conversa hoje aqui, foi isso que eu pretendi destacar. O que há é uma desconsideração da personalidade jurídica, o que há é a suspensão episódica da personalidade jurídica. Portanto, naquela situação, haverá sim a comunhão ou a solidariedade obrigacional, naquela situação. Isso não quer dizer que essa desconsideração sirva para toda e qualquer obrigação assumida pela sociedade ou pela pessoa física do sócio. E o novo CPC, ele regulamentou também a desconsideração inversa. Quando que cabe essa possibilidade? Na verdade, a regulamentação que veio por conta do novo Código de Processo Civil veio a ratificar uma situação que a própria jurisprudência e a doutrina já reconheciam. Porque não há motivo para esse tipo de regulamentação ser uma via de mão única. Por quê? Porque
a fraude, o abuso da personalidade jurídica, ou, e aqui esse é o exemplo que mais se presta a demonstrar como essa via tem que ser de mão dupla, a confusão patrimonial. A confusão patrimonial é confusão de um para com o outro e de outro para com um. Ou seja, quando uma pessoa jurídica e o sócio, quando eles confundem os seus respectivos patrimônios, na verdade, o que existe é uma forma de, ou tentativa de fraudar de um lado ou de outro. Portanto, não há motivo para que a desconsideração seja aplicada única e exclusivamente no contexto da pessoa jurídica. Ela deve sim ser também aplicada no contexto inverso, ou seja, do sócio para com a pessoa jurídica. Agora eu queria só voltar um pouquinho à questão que falávamos no bloco anteriormente sobre a aplicação da desconsideração na justiça do trabalho, né? Muitos juízes aplicam a desconsideração, a teoria menor, na justiça do trabalho por conta aí, como o senhor mencionou também, do caráter de hipossuficiência do trabalhador. As novas regras do CPC, digamos assim, elas prejudicam de alguma forma o crédito trabalhista? Não. A justiça do trabalho, o processo trabalhista já é um processo extremamente célere, E essa celeridade que existe no processo trabalhista é uma celeridade que decorre, sim, da qualificação do crédito trabalhista. É uma celeridade, sim, que decorre do reconhecimento da hipossuficiência natural das pessoas que demandam indenizações trabalhistas. Portanto, o processo já tem essa característica. O que nós não podemos esquecer é que é um processo, continua sendo um processo. E sendo um processo, ele precisa respeitar regras básicas e fundamentais e princípios de ordem constitucional, inclusive. Isso quer dizer o seguinte: o incidente de desconsideração, se aplicado no âmbito da justiça do trabalho, vai levar esse processo a uma demora insignificante no contexto do seu desenvolvimento temporal como um todo. Portanto, é algo muito pequeno e que prestará um serviço muito grande em termos de garantia. É claro, eu não estou aqui defendendo processos intermináveis e créditos que se frustrem, cujo recebimento seja frustrado por conta da demora. Não é isso que eu estou dizendo. E a pergunta talvez tenha um outro sentido. Será que nós não correremos o risco de perder a condição de recebimento do crédito na medida em que se instaure o incidente até chegar ao patrimônio desse terceiro? Esse terceiro muito possivelmente terá desviado seu patrimônio. Não, por um simples motivo. Na medida em que ele seja citado para integrar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qualquer desvio patrimonial que ele faça, ele o fará em fraude à execução. E se fizer em fraude à execução, todos esses atos são reconhecidos como nulos, como acontece em todo e qualquer processo. Muito bem, então eu só gostaria de fazer então a última pergunta. A gente sabe que na fase de execução é um grande gargalo da Justiça do Trabalho, 70% de congestionamento, né? Então quer dizer que a cada 10 processos, 7 não conseguem ser executados. Então realmente é um problema que a gente tem, e esse instituto acaba por viabilizar a execução de forma mais rápida. Então, pergunto como resolver o conflito, né, do direito à propriedade e da livre iniciativa, no caso das empresas, e o princípio da efetividade da execução, em especial a execução trabalhista. Há situações, Letícia, que, num primeiro momento, se nós pensarmos, são situações que, como eu dizia no início, né, uma exclui a outra. Portanto, dizer como conciliar o princípio da efetividade com o princípio da liberdade de contratar, com o princípio da autonomia patrimonial ou da condição que tem o empresário de ter lá o seu patrimônio e negociar a partir dessa base de sustentação, não é, das suas negociações. Se nós pensarmos que um processo pode ser ineficaz na medida em que ele seja muito demorado, nós vamos chegar à situação em que nenhum crédito ou poucos os créditos serão pagos. Mas eu não vejo assim. Eu vejo da seguinte maneira: se você dá ao empregador condições de ele ter o seu patrimônio e dá a ele condições de saber que esse seu patrimônio não será afetado, esse seu patrimônio não será atingido por conta de uma decisão judicial da qual ele não tem sequer e não teve conhecimento, eu tenho a certeza que esse empresário, ao invés de desviar o seu patrimônio, como muitas vezes acontece, ele desvia o patrimônio antes mesmo de receber lá o seu processo de conhecimento ou uma sentença condenatória. Ele já desvia naturalmente para não sofrer as consequências de uma futura condenação da qual ele sequer teve conhecimento. Se ele tem hoje, ou se ele tem segurança de que esse seu patrimônio só será afetado a partir do devido processo legal, eu ouso dizer aqui, você arriscar dizer
que esse empresário, nem todos, é claro, mas esse empresário não terá medo de ter patrimônio em seu nome. E hoje, você me disse, né, um dado das execuções, de 10, 7 não atingem a sua finalidade, mas eu digo a você, o empresariado estrangeiro está fugindo do Brasil. Ele não vem mais ao Brasil. E os que estão aqui estão indo embora. Eles chamam, claro, o motivo único não é esse, mas eles chamam essa evasão e essa fuga de fuga decorrente do risco trabalhista que existe no Brasil. Que risco trabalhista é esse? O sujeito acorda endividado. Claro que estou exagerando, mas é mais ou menos assim que acontece. Ele tem lá e o patrimônio dele e das sociedades que com ele se relacionam e que eventualmente integram um grupo econômico. Então, ele, hoje, o empresário não tem a menor garantia do que vai acontecer com ele em termos das suas relações obrigacionais trabalhistas. Acontece que é uma via de mão dupla aí, né? A gente sabe que muitas ações na Justiça do Trabalho decorrem aí por coisas mais simples, como aviso prévio, não cumprimento de aviso prévio, não pagamento de insalubridade. São ações menores que também, se o empresariado acabar arcando com essas questões, com certeza a gente vai ter uma diminuição também dos recursos aí e dos processos na Justiça do Trabalho. Claro. A questão, só, Letícia, complementando, não é o tamanho da obrigação que se busca cumprir em juízo. Se é lá um aviso prévio, um empregado com salário baixo que vai buscar uma indenização pequena, o problema não é o tamanho e nem o valor. O problema é como se responsabiliza o terceiro pela obrigação, sendo ela pequena ou sendo ela grande. Se a responsabilidade é automática praticamente, basta que o juiz analise a situação e veja, tem lá o grupo econômico, então todos que venham integrar aqui o processo e paguem para fulano. Isso é um dominó, é como se colocar um mel na porta do formigueiro. A primeira formiga que chegar trará todas as outras. E isso servirá para o resto do Brasil em termos de formação de jurisprudência, de formação de precedente. Isso não é salutar, não é salutar. Eu ainda prefiro respeitar o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com esse instrumento, que não é tão demorado, não é tão complexo como se imagina. Bom, Marcos, foi um prazer conversar com você. Obrigada por ter vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Hoje conversamos sobre o uso da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro, com o advogado e professor Marcos de Abreu Sampaio. Nos vemos no próximo programa. Até lá!